Salve, galera do quarto ano! E aí, tranquilo? Bom dia! Nossa aula de hoje será uma continuidade daquela aula de geografia da semana passada. Que vocês lembram qual era? Não? Tem certeza? Tipos de comércio, né? Não? Não, era país e sua população. Agora nós vamos ver alguns tipos de comércio, alguns tipos de atividade econômica. Atividade econômica, aquela que está na página 218 do seu livro de geografia. Vamos abrir. Vou esperar aqui um pouquinho. Abriu? Bem. E aí, galera, no nosso livro, ele vai falar mais específico nessa aula sobre a agricultura e sobre a pecuária. Não a pecuária, o nome. Pecuária. A pecuária. Ok? Beleza. Para vocês, o que seria uma atividade econômica de agricultura? Isso. Como o colega você acabou de falar, é o que trabalha no campo. Mas, professor, a agricultura nós podemos fazer apenas no campo? Não. Tem aquelas agriculturas artesanais, aquelas que nós produzimos no quintal de nossa casa. Lá em casa mesmo tem, ó. Tem agricultura de cebolinha, de cheiro verde, né? Minha casa não, nas casas, né, no caso. Na casa da minha sogra tem hortelã, tem malva, que não deixa de ser uma agricultura, só que não é uma atividade econômica, não é uma atividade na qual ela produza para ter lucros, certo? E sim ela usa para consumo próprio. Vamos entender isso um pouquinho no nosso decorrer da aula. Vamos dar uma pequena leiturazinha para ficar um melhor entendimento na explicação. Agricultura. Agricultura é o ato de cultivar a terra. Trata-se de uma atividade econômica muito importante para a sociedade, porque produz alimentos para a população e matérias-primas para as indústrias. Como vocês lembram que a matéria-prima é aquele material que serve como base para a produção de algo. E nós demos até um exemplo de quê? Vocês lembram? Cadeira, mesa. Qual é a matéria-prima da cadeira? Qual é a matéria-prima de uma mesa? Normalmente é a madeira. Certo, existe cadeira de ferro, mesas de ferro, né? Mas no mais comum, certo? De madeira. Então a matéria-prima é a madeira. Aí vamos voltar. O tipo de solo e o clima da localidade também influencia e muito. Influencia e muito. Por quê? Porque tem plantações que se adaptam melhor a um clima frio. Existem outras produções que se adaptam melhor ao clima quente. Por acaso, vamos ver o morango. O morango, se eu não me recordo, ele se adapta melhor a um clima mais úmido, um clima mais frio, certo? Para dar um melhor desenvolvimento para a fruta. O coco, ele se adapta melhor à zona de clima quente, certo? Mas, tio, porque em zona de clima quente, ele nasce em todo local que for plantado. Agora, a adaptação dele é maior em regiões de clima quente. O nosso Nordeste. Nosso Nordeste, se eu não me engano, é o maior produtor de coco do Brasil. E o Nordeste é o quê? É um clima quente ou é um clima frio? Vamos dar continuidade à nossa leitura. No Brasil, cultiva-se vários produtos que são bem adaptados ao clima quente de boa parte do país.
É o caso da cana-de-açúcar, do café, do cacau e do arroz. Ou seja, esses produtos, eles se adaptam melhor no clima quente. Mas, Bruno, por quê? Também sei não. Pois é, sei não. Porque a gente também não pode saber de tudo, né? Porém, estudos dizem que, como o clima é quente, então ele precisa se desenvolver mais rápido para assim não morrer. Contudo, você já viu uma produção de arroz? Como é? Uma diferença assim, porque o arroz se adapta melhor ao clima quente. Beleza. Mas as baixas de arroz sempre tem água cobrindo a plantação. Quando não está totalmente submerso, fica pouca parte do capinzinho do arroz do lado de fora. Mas tem que ter água abundante para que o arroz possa se desenvolver. Aí complica, porque acabamos de dizer que o clima se adapta melhor ao calor, mas nas plantações de arroz é tudo alagado. Esquisito, né? Mas vamos continuar. O latossolo, também chamado de terra roxa, é o melhor tipo de solo para o cultivo do café, enquanto o vertissolo, também conhecido como massapé, é o solo ideal para o cultivo da cana-de-açúcar. Eu não vou entrar muito nesses termos, porque assim, como são termos que eu não sei, eu não vou poder nem explicar qual a diferença, o porquê do solo roxo, do massapé, porque são termos mais específicos, mas para quem planta, para quem produz, eles entendem muito bem, como não é o nosso caso, certo? A gente é apenas consumidor. Mas eu quero saber de vocês uma coisa. Para nós podermos plantar algo, é necessário sabermos o princípio. O que é preciso fazer para podermos plantar algo? Preparar a terra. O que mais? Plantar a semente, isso. Aguar. Dependendo da plantação, botar veneno para espantar os insetos, né? As pragas e isso. Beleza, vamos ver o que o nosso livro fala. Para que a colheita renda uma boa produção e lucro, é necessário adubar o solo, irrigar, drenar o solo, ou seja, preparar o solo todinho, né? Evitar queimar o mato, porque quando existem as queimadas, mesmo se for pouco, o fogo vai matando os nutrientes do solo. E esses nutrientes é muito necessário para a produção, para a reprodução, para o desenvolvimento do que você plantar. O adubo tem vários nutrientes, só que o solo também tem nutrientes. Se você faz queimada em determinado local, sempre aqueles nutrientes daquele determinado local na qual você fez queimada, começa a perder, começa a se acabar. Então, com um determinado tempo, não vai existir mais nutrientes e aquele solo vai ficar improdutível. Então, tudo que você plantar não vai nascer nada, porque o solo está morto, certo? Perdeu os nutrientes. Combater as pragas, que é como você falou, botar veneno. Mas, claro, cada tipo de plantação, cada tipo de praga tem um inseticida específico. Ou, como você falou, um veneno, tá bom? No campo também, existem dois tipos de produtores. Os latifundiários e os camponeses. Só que no nosso caso, quem seriam os camponeses? Camponeses são aqueles que trabalham no dia a dia na roça, certo? Que vai para o prezado com a enxadinha do lado, a garrafa de água no outro. E os latifundiários? Quem são os latifundiários? São os donos de plantações, os donos de usinas, os donos de fábrica. Ou seja, são aqueles que têm muito dinheiro mesmo para poder investir.
Diferente de o seu papai, ou a sua mamãe, ou o seu tio, algum conhecido seu, que tem uma roça e planta um arroz, como é que é mais comum, planta um milho, planta um feijão, certo? Ele não é um latifundiário, certo? O latifundiário é algo grande, mas vamos ver como fala o nosso livro. Latifundiário, proprietário de grandes fazendas, com muitos empregados para trabalhar em sua propriedade. Já o camponês, proprietário de uma pequena porção de terra na qual trabalha com a sua família ou com alguns poucos empregados, como foi o que eu falei. São aqueles que trabalham na roça mesmo, plantando seu arroz, seu feijão, que é mais comum, o seu milho, certo? Que normalmente é ele e a família, ou então é ele e ele paga mais uma ou duas pessoas para ajudar ele a brocar, para ajudar ele a capinar, para ajudar ele a plantar e a colher, certo? Diferente do latifundiário, que é aqui que tem uma fazenda gigantesca, muito grande mesmo, e tem muitos funcionários. A diferença de latifundiário para o camponês, ok? Aqueles latifundiários que têm os seus empregados, aqueles que vão botar a mão na massa, eles têm um nome específico. Vocês já devem ter ouvido falar nos boias frias. Pois é, são os trabalhadores dos latifundiários. São o que vai de fato, botar força para produzir para o seu patrão ganhar dinheiro. Agora eu quero perguntar a vocês. Vocês sabem o porquê do nome boia fria? Não? Pois vocês vão saber agora. É o seguinte, eu vou dar só uma rápida explanação bem simples, certo? A nossa comida, o nosso almoço principalmente, certo? Na zona, assim, nos trabalhadores de grande fazenda, quando dá na hora do almoço, eles falam, ou na hora do lanche, ei pessoal, tá na hora da boia. Vamos comer, tá na hora da boia, certo? Como eles saíam muito cedo de casa para ir para o trabalho, eles já levavam o seu almoço. Fazia naquelas marmitinhas, enroladinha no pano, certo? E levavam para o local de trabalho. Quando chegava na hora do almoço, eles diziam, pessoal, vamos, tá na hora da boia. Ou seja, tá na hora do almoço. E quando eles iam almoçar, a sua comida já estava fria, certo? Aí, por isso que diziam, boia fria, a comida está fria. É apenas isso. Esquisito, né? O que é que tem a ver uma comida fria para chamar os trabalhadores de boia fria, né? Mas como começou a chamar, a boia tá fria, ei, a boia tá fria. Então aí começou aquilo, boia fria para cá, boia fria para lá, e pegou esse apelidozinho dos trabalhadores ser chamado de boia fria. Também existe uma atividade econômica muito grande, até que aqui mesmo na nossa cidade, chamada pecuária. O que é uma pecuária? É aquela criação de gado, criação de boi, de vaca, certo? É chamado de pecuária. Vamos ver aqui na nossa página 220 o que fala sobre pecuária. Pecuária é a atividade de criação de tratamento de gado. É uma atividade econômica muito importante porque, assim como a agricultura, fornece alimentos para a produção e matéria-prima para a indústria. Matéria-prima para a indústria, sim. O couro do gado pode ser transformado para colocar em carro, no banco do carro, para fazer aquelas cadeiras de couro, certo? Também é uma matéria-prima. Existem as criações de bovinos, bois e vacas, bufalino, que é de búfalos, suínos, de porcos, caprinos, de cabra, ovinos, de ovelhas e carneiros, muar, eu não conhecia, mulas
e burros, equinos, cavalo, e assininos, que eu também não conhecia, asnos e jumentos, certo? São alguns tipos de pecuária. E para ter um bom tratamento, uma boa pecuária, é preciso o quê? Que nós possamos ter um local adequado para a criação desses animais, ou com alimentos naturais, capim, certo? Ou com alimentos industrializados, as rações. Tem que ter também água para eles poderem saciar a sede, porque no caso das vacas, se não tiver uma comida adequada, uma quantidade boa de água, ela não vai poder produzir o leite. E o leite também é uma matéria-prima. Por que, Bruno, é uma matéria-prima? Como assim? A gente só faz beber? A gente bebe. Mas também com o leite a gente pode fazer queijo, nós podemos fazer iogurte, né? Nós podemos fazer várias outras coisas. Uma coisa que é muito comum na casa de vocês, bolo. O bolo precisa de leite, né? A maioria dos bolos, claro, é uma matéria-prima, certo? E já o gado, o boi, né? O boi não bota leite, né? É só vaca. Imagina aí o boi com aquelas tetonas desse tamanho aqui, dando leite. Mas o boi produz o quê? Produz carne, né, para sua família, e produz várias outras coisas. Pois bem, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre atividades econômicas, a agricultura e a pecuária. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, e já já eu coloco aqui no grupo as atividades para vocês fazerem, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.